E aí, galera do oitavo ano, bom dia a todos os alunos do oitavo ano. A nossa primeira aula vai ser baseada na revisão do primeiro bimestre. Os temas a serem abordados é o absolutismo, mercantilismo, iluminismo e Revolução Americana. E relembrando vocês, tá, que são temas apresentados de forma resumida com o objetivo de revisar os conteúdos trabalhados no primeiro bimestre. Então, começamos com um questionamento. Vamos lá. Quais são as características do absolutismo e do mercantilismo? Respondendo essa questão, temos uma monarquia centralizadora em suas ações políticas, ou seja, era dito que o rei possuía o poder acima dos seus súditos, sem que eles pudessem contradizê-lo, e ainda esse poder era de origem divina e passava de forma hereditária. Essa forma de poder também tinha outro nome, que era absolutismo, que é a forma de poder estabelecida até então. E um exemplo está nas memórias do rei francês Luís XIV, que é o maior representante do absolutismo. Ele vivia lá na França, o rei francês, e ele escreveu a seguinte carta para o seu filho Luís XV, né? Com uma instrução aqui que eu vou ler agora para vocês. Olha só. Todo poder, toda autoridade estão nas mãos do rei, e não pode haver outra no reino que aquela por ele estabelecida. A vontade de Deus é que todo aquele que nasceu súdito obedeça cegamente, e somente a cabeça compete deliberar, mandar e resolver. E todas as funções dos outros membros consistem apenas na execução daquilo que lhe foi ordenado. Ou seja, os súditos tinham que obedecer cegamente ao rei. Então, o rei Luís XIV já escreveu para o seu filho como comandar toda a sociedade. E outra pergunta que podemos fazer é: quem se beneficiava desse tipo de poder? Respondendo novamente, os privilegiados eram, claro, a nobreza, que possuía muitas vezes altos cargos públicos, não pagava impostos, né? Poxa, você quer um benefício maior do que esse? Então, o clero também vai se beneficiar com isso. Apesar que em alguns países, quem escolhia quem iria ficar em qual cargo da igreja, seja bispo, padre, etc., os benefícios eram imensos mesmo assim. Um deles era que muitas universidades eram controladas pela igreja, ou seja, o conhecimento todo era produzido e passava pelas mãos da própria. E outra questão é a mistura da política com a religião cristã, que principalmente era uma forma de dominar culturalmente o povo nesse sentido, para que a hora da necessidade eles jamais questionassem o tal poder do rei que eu acabei de citar aqui, do Luís XIV, por exemplo. E por fim, temos o povão. Quem que é esse povão? Quem é esse povão? São os camponeses, em sua maioria, comerciantes pequenos e trabalhadores urbanos, em sua minoria, que tinha pelo menos uma qualidade de vida melhor que o do próprio camponês. E um grupo social que transitava entre benefícios com o rei era a alta burguesia. Mas por que isso? É muito pelo fato de terem dinheiro, a beça, né, lógico, e podiam comprar benefícios como estabelecer contratos pomposos com o governo, e alguns deles compravam até casamentos com a nobreza para receberem mais benefícios. E temos agora a questão da economia mercantilista, tá? Que é a acumulação de metais preciosos, ouro e prata, o monopólio, que é a restrição ao comércio e controle dos preços da metrópole, né? Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda são os principais países nesse sentido, de serem metrópoles. Em relação, a metrópole controlava a colônia, né? Nesse sentido, colônias são várias colônias aí dentro do continente americano. E por fim, temos a expansão marítima sobre o próprio continente americano
aí até então, tá? Começa com Portugal e Espanha, depois vem a Holanda como potência e por fim Inglaterra e França se tornam as grandes potências aí até então, com o predomínio final, né, da Inglaterra. Os países europeus vão seguir essa tática de explorar suas colônias, vender seus produtos para elas e assim obter vários lucros em cima disso, e principalmente com o acúmulo de metais preciosos, no caso do ouro e da prata. Nesse slide 2 temos o iluminismo, que vai surgir nos anos de 1715 e vai até 1789. Qual que é o seu objetivo principal? Em resumo, é trazer à luz, lembra muito o quê? O mito da caverna, onde a luz vai representar o conhecimento que libertará o homem. Ou seja, as ideias centrais disso tudo é a liberdade, o progresso, a tolerância religiosa, no caso, fraternidade, governo constitucional e separação da igreja com o Estado, tá? Então, as suas influências vai vir primeiro da ciência moderna, que através do método científico ajudou na disciplina do cientista em suas descobertas e com isso desenvolveu as questões da humanidade de uma forma cada vez mais veloz. E o Renascimento vai trazer o homem como centro de tudo, né? Não mais dentro, igual na Idade Média, e isso vai causar conflitos com a Igreja Católica, por exemplo, perseguições da Inquisição sobre cientistas. E já temos a Reforma Protestante, que não foi só uma reforma religiosa, ela é uma ajuda ao capitalismo que agora cresceu sem o perigo de pensar que os lucros serão o seu pecado, a sua ruína. E a expansão da burguesia vai ajudar também no financiamento de filósofos iluministas e também as expansões marítimas comerciais, primeiro sobre as Índias, depois no continente americano. Exemplos de filósofos do iluminismo. Exemplos. Primeiro, John Locke, com a ideia do direito à vida e o direito à propriedade privada. É muito importante para nós hoje em dia, uma democracia até então. E Voltaire, ele vai falar sobre a luta contra a intolerância religiosa, que assolava muitas vezes a Europa, onde cristãos, católicos e protestantes se atacavam mutuamente até então. Adam Smith é o terceiro exemplo, né? Ele vai observar que o liberalismo econômico era a solução para o crescimento dos países, onde a lei da oferta e procura seria melhor do que o monopólio, né? Nesse sentido. Quarto exemplo, Diderot e D'Alembert, franceses, que vão inovar com a criação da enciclopédia, que vai reunir todo o conhecimento humano em um só lugar. E isso vai possibilitar a formação da escola para as massas, para que estas pudessem se adaptar à rotina das fábricas no futuro não tão distante, ok? Por fim, aqui temos a Revolução Americana. A Revolução Americana vai possibilitar as independências na América Latina e ajudar na questão da Revolução Francesa. As leis que vão abalar a relação da metrópole inglesa com as 13 colônias americanas vai ser o seguinte. Primeiro, lei do açúcar, que regularia o comércio do melaço e do próprio açúcar. A lei da moeda e do selo, que vai proibir a emissão de crédito para os colonos e os documentos vão ser todos taxados. A Lei dos Alojamentos, 1765, vai estabelecer que os ingleses vão pagar menos em suas estadias. Chega lá no hotel, vai pagar menos em relação ao cara que mora naquele lugar, naquela região e está em visita em outro lugar. Então, o cara que vem da Inglaterra, o metropolitano, ele tem mais benefícios do que o americano que lá vivia. A Lei do Chá, né? É o monopólio da Companhia das Índias Orientais sobre esse comércio do chá
que era a bebida típica da época até então na Inglaterra, nas 13 colônias até então. As leis intoleráveis, né? Os americanos vão destruir as cargas de chá inglesas no porto de Boston, vão se vestir de indígenas americanos e vão jogar as cargas no mar, e isso vai estabelecer a guerra, né, entre Inglaterra versus a sua colônia, que são as 13 colônias americanas. E os Estados Unidos da América vai vencer nessa guerra e vai lançar em sua Constituição aquilo que já era realidade dentro do pensamento iluminista, mas que, no entanto, foi aplicado em um país como um todo, né, que é os Estados Unidos, e vai abalar a Europa no futuro, causando, né, a Revolução Francesa até então. Bom, em resumo, as inovações foram o estabelecimento de uma democracia lá nos Estados Unidos, em forma de república, que tem os 3 poderes, onde estes são o legislativo, que produz as leis, o executivo, que organiza a sociedade, e o judiciário, que vai julgar alguém que está errado nessa sociedade. E vai permitir, assim, com que o cidadão americano busque a sua liberdade econômica, tá? E de pensamento, exercendo a sua cidadania. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Obrigado.